Bom dia, eu me chamo Isadora, faço parte do Laboratório de Manejo Integrado de Pragas da UFV e vou apresentar o trabalho sobre amostragem sequencial de mosca branca em lavouras de pimentão de alta tecnologia. O pimentão, Capsicum annuum, é uma hortaliça rica em vitaminas, possuindo também compostos antioxidantes que atraem o consumidor moderno cada vez mais interessado na saúde. Esse crescente interesse vem impulsionando produtores a adotarem técnicas cada vez mais tecnológicas e sustentáveis para melhorar a produtividade e a qualidade da colheita. O pimentão tem uma grande importância econômica. Sua forte participação na culinária gera emprego e renda para muitas famílias brasileiras e movimenta o comércio de hortaliças. De acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2017, a produção de pimentão no Brasil foi de 224.286 toneladas e gerou um valor de R$ 319.363. Sua produção está associada tanto ao cultivo em grande escala quanto à agricultura familiar, integrando pequenos produtores ao agronegócio. A mosca branca, Bemisia tabaci, é um inseto da ordem Hemiptera que causa danos a diversas culturas, incluindo o pimentão. Essa praga tem alto potencial reprodutivo, curto ciclo de vida, elevada capacidade de adaptar-se a diferentes condições climáticas e capacidade para desenvolver resistência a inseticidas, fatores que dificultam seu controle. Seu ciclo é incompleto e consiste em 3 fases: ovo, ninfa e adulto. A mosca branca ataca tanto na fase de ninfa quanto na fase adulta, a qual suga a seiva do floema e deixa excretas nas folhas, as quais criam um ambiente favorável para o crescimento de fungos oportunistas, como a fumagina. Ademais, o inseto é transmissor de diversos vírus, e isso leva a perdas de até 100% da produção. No manejo do pimentão, a mosca branca é a principal praga, portanto, é necessária uma atenção para a solução desse problema. O MIP é uma estratégia de controle que é utilizada no manejo de diversas pragas, assim como na mosca branca. Ele consiste em 3 pilares: diagnose, que identifica o problema, tomada de decisão, que inclui a amostragem e o nível de dano econômico, e, por fim, os diversos métodos de controle. Na amostragem, há 2 métodos: convencional e sequencial. No método convencional, o número de amostras é fixo, portanto, demanda-se um tempo maior na amostragem. Na amostragem sequencial, há um menor número de amostras, ou seja, é poupado tempo e custo. É considerada uma lavoura de alto nível tecnológico aquelas que utilizam recursos como a agricultura de precisão e o uso extensivo de tecnologias como máquinas, drones, ferramentas digitais, melhoramento genético, insumos biológicos sintéticos e o MIP. Todos esses componentes conectados tornam esse cultivo altamente tecnológico e moderno. Apesar de toda essa importância do cultivo do pimentão, não há um plano de amostragem sequencial definido. Portanto, o objetivo desse trabalho é determinar um plano de amostragem sequencial da mosca branca nos cultivos de pimentão de alta tecnologia. Os dados utilizados foram coletados em lavouras comerciais de pimentão nas regiões de Viçosa e Coimbra, Minas Gerais. As densidades da mosca branca foram avaliadas nos estágios reprodutivo e vegetativo da planta durante o período de 2023 e 2024. O método de avaliação utilizado foi a batida de bandeja branca no ápice da planta. Foi utilizado o nível de controle de 1 adulto de Bemisia tabaci por amostra. O plano de amostragem sequencial utilizado foi estabelecido utilizando o teste de probabilidade sequencial de Wald com limite de decisão superior e inferior calculados por fórmulas estabelecidas na literatura. Então, o plano foi validado por cálculos utilizando a curva operacional característica e o número médio de amostras, e pela comparação entre a tomada de decisão e o tempo de amostragem dos planos convencional e sequencial em lavouras de pimentão. O primeiro resultado obtido foi o limite de tomada de decisão. No eixo X, temos o número de amostras e no eixo Y, a densidade acumulada de Bemisia tabaci. Essa equação apresentada calcula os limites superior e inferior do plano de amostragem. O valor de 0,7 é o intercepto e 7,76 é o coeficiente angular. Quando a densidade da praga está abaixo da curva de não controle, não é necessário controlar. Entre a curva de não controle e de controle, deve-se continuar amostrando. E
No limite ou acima da curva de controle, é necessário o controle da praga. O número mínimo de amostras necessário para tomar a decisão de controle ou de não controle foram de 12 amostras. Esse é um número bem baixo comparado com o número de amostras definidas no plano convencional, que foram 78 amostras. O segundo resultado é o gráfico contendo as curvas, no eixo Y, da probabilidade de não controle e o número médio de amostras, e no eixo X, a densidade de Bemisia tabaci. Além disso, temos duas situações, M0, baixa densidade da praga, e M1, alta densidade da praga. O número máximo de amostras para esse plano tomar a decisão foram de 29 amostras. Em situação de baixa densidade da praga, M0, a probabilidade de não controle é de 85%, com um número médio de amostras de 27. Já em situação de alta densidade, M1, a probabilidade de não controle é de 15% e o número médio de amostras é de 18. No terceiro resultado, há uma tabela com a primeira coluna numerando cada lavoura onde foi realizado o experimento, as quais totalizam 21. Na segunda coluna, a densidade de adultos da mosca branca por amostra. Na terceira, o número de amostras para tomar a decisão no plano sequencial. Na quarta e na quinta, as decisões em cada plano de controle ou não controle. E na última, a economia em porcentagem que o plano sequencial gerou em comparação com o plano convencional. Quando comparamos a amostragem convencional e sequencial, o plano proposto no trabalho tomou a decisão correta de controle em 100% dos casos e de não controle em 92,86% dos casos, levando a uma economia de 83,76% na amostragem. Ou seja, o baixo número de amostras para tomada de decisão diminui o custo e o tempo da amostragem. Além disso, essas decisões corretas do plano de amostragem sequencial, em comparação com o plano convencional, evitam a aplicação de inseticidas em situações desnecessárias e evitam que a densidade da praga ultrapasse o nível de dano econômico. Em conclusão, o plano de amostragem sequencial se encaixa em programas de manejo integrado de mosca branca em cultivos de pimentão de alta tecnologia. Além disso, esse plano se mostrou mais funcional por ser rápido e barato, e isso aumenta a preferência pelos produtores rurais. Essas foram as referências que eu utilizei para esse trabalho, com as 3 principais em destaque. A primeira, de Guzmão, falando sobre o nível de dano econômico e o plano de amostragem sequencial para a mosca branca em cultivos de tomate. De Silva et al. Sobre planos de amostragem viáveis para a mosca branca em cultivos de pimentão. E a terceira, de Walde, sobre o teste sequencial e hipóteses estatísticas. Eu agradeço ao UFV, ao MIP e ao CIA por me darem a oportunidade de fazer esse trabalho e agradeço aos órgãos de fomento à pesquisa no Brasil, a CAPES, FAPEMIG e a CNPq.